E aí, pessoal, estamos de volta ao vivo aqui nessa série de lives do Live Show do RH Summit, maior evento de RH da América Latina. Eu sou o Vitor Lambertucci, estive com vocês aqui ontem, é um prazer estar de volta. Me conhecem mais como Tucci, então podem me chamar de Tucci, fiquem à vontade. Eu sou sócio-diretor da Profera, uma empresa de educação que ajuda a construir uma cultura inclusiva, forte e de resultado nas empresas, tá? Depois vou deixar meus contatos para a gente se conectar, mas o papo agora é muito interessante, tá? Porque faz todo sentido com a minha atuação e com o Júlio que está comigo aqui do lado, que já já vou apresentar para vocês, ele vai contar o que ele faz. Mas nós vamos falar de inteligência artificial, de habilidades humanas, como que tudo isso se conecta para a gente desenvolver talentos, né, que estão preparados para os desafios do novo mercado. E a gente estava comentando aqui nos bastidores que ainda tem muito receio sobre esse tema, né? É tanta coisa acontecendo, a gente não sabe se a gente mergulha de cabeça, se a gente espera um pouquinho para ver o que que vai dar. E com certeza o Júlio vai ajudar a gente a entender um pouco mais desse cenário e andar com um pouco mais de segurança por toda essa transformação. Prazer te receber aqui, muito bom mesmo. Queria te dar esse espaço para que você possa se apresentar para o pessoal, contar o que você faz e já já eu tenho perguntinhas importantes para te fazer. Obrigado, Tuti. Obrigado a você que está nos prestigiando, que está, curtindo esse momento aqui. E, eu sou Júlio Cunha, como o Tuti já adiantou para você, e, a gente está com a EduBricks desde 2007, ajudando empresas, principalmente do segmento de tecnologia, num primeiro momento, a resolverem desafios de gestão do conhecimento e educação corporativa, treinar colaboradores, treinar clientes no segmento de tecnologia, que é um segmento que tem um ciclo de vida do conhecimento muito curto e precisa de muita ajuda para organizar tanta informação, tanto conhecimento num espaço muito curto de tempo. Hoje a gente avançou em outros segmentos de negócio, por isso que a gente está aqui falando com muitos profissionais de RH sobre como a tecnologia, agora a inteligência artificial principalmente, que é o tema aqui do nosso papo, pode alavancar esses processos de aprender, educar dentro das corporações, dentro das empresas. Muito bom, Júlio. Ó, e só antes de emendar a primeira pergunta, vou deixar aqui para vocês a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, gay cis, tá? Tô vestido de uma camisa azul aqui da Profera, também uma calça azul, meu tênis preto, tô de óculos de armação preta de grau, cabelo partido e bigode aparente, tá? A gente vai se conhecendo durante a conversa. Júlio, para começar, eu queria que a gente desse um pouquinho, né, dessa acalmada nos ânimos, vamos dizer assim, né? A gente estava comentando, realmente, assim, é difícil não ficar ansiosa, ansioso com esse tanto de coisa que está acontecendo. Toda hora tem uma novidade nos Estados Unidos, na China, num outro canto do planeta, aqui no próprio Brasil, e a gente precisa, sim, estar atualizado, a gente sabe que isso é uma demanda, mas ao mesmo tempo ter um filtro, né, uma certa seleção do que faz sentido para as empresas. Você vive isso, você ajuda as organizações, né, a se atualizarem em relação à inteligência artificial e outras tecnologias. Você até estava me contando, né, que a sua tecnologia serviu de base para outros softwares. Então eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da sua percepção. É muita coisa, mas o que que você faz pessoalmente até para se blindar um pouquinho e não desesperar? A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, como, a gente tem notado essa ansiedade, porque o hype, a moda tá muito forte, tem muita gente falando ao mesmo tempo, o ruído tá muito grande, mas acho que a grande mensagem que a gente tá passando e tá vivenciando agora é: há 20 ou 30 ou 40 anos atrás, quando surgiu o Excel, lá na década de 80, eh, não existia a discussão se o contador ia deixar de existir, por exemplo, o profissional da área financeira ia deixar de existir, se ele ia ser substituído por uma fórmula do Excel. Mas com certeza teve medo de muita gente, teve, um tempo de aprendizagem. E o que a gente está vendo na prática agora é que a IA é mais uma ferramenta que vai para sua caixinha de ferramentas que você vai ter que dominar, não no sentido de ser um expert, um programador, aprender linguagens, enfim. Para o profissional de RH que está nos assistindo agora, o que que eu tenho testemunhado no mercado? Quem está ganhando muito é aquele que está enxergando a inteligência artificial como um novo cérebro, não que vai substituir o seu. É o que vai auxiliar em tarefas que são extremamente desgastantes do ponto de vista cognitivo. Por exemplo, imagina você comparar 200 descrições de cargo
para saber se você pode reduzir o volume de cargos da sua empresa. Há algum tempo atrás, você teria que contratar uma consultoria, ia levar alguns meses para você ter um primeiro diagnóstico. Agora você pode fazer isso em minutos, com as ferramentas gratuitas que estão disponíveis hoje no mercado, sem pagar nenhuma mensalidade, você consegue fazer isso. E, eh, o teu papel como profissional de RH, a humanização do processo continua existindo, continua existindo a demanda. Na verdade, o que a gente está enxergando agora é que isso vai dar mais tempo, na verdade, para a gente investir no elemento humano, no papel humano. Um outro exemplo que a gente vê muito, o onboarding de novos funcionários, que era um processo onde muito tempo se investe em repetir conteúdos para um novo colaborador que está chegando. Uhum. Hoje, os colaboradores podem já consumir esse conteúdo antes de chegar na empresa e a integração ser realmente humanizada. Então, aquele tempo que ele vai passar com o colaborador que já está na operação vai ser para tirar dúvida, vai ser para conhecer um pouco mais e fazer perguntas Uhum. e ser questionado para ver se ele consumiu, se ele realmente entendeu o mercado que a empresa atua, o papel da empresa. Então, a gente vê que a tecnologia, a IA, ela está conseguindo liberar energia, tempo, para o ser humano se reconectar e usar mais o seu tempo para coisas que realmente fazem a diferença, que é se conhecer, que é interagir, que é ter experiência junto para poder fazer o negócio crescer e criar um ambiente que seja sustentável no longo prazo. Muito bom, Júlio. Você trouxe um ponto, pessoal, que eu quero resgatar aqui, porque conecta muito com o que Júlio faz, com o que eu faço também na Profera, que é desenvolver pessoas, né? E claro que na rotina, como ele falou, a IA, a tecnologia, traz uma série de facilidades, né, de otimizações e automações que permitem a gente focar no lado humano da coisa, no que realmente importa na experiência. Concordo muito. E quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, né, pessoal, a gente sabe que, a gente tem formatos gravados, ao vivo, o híbrido, né, e eu gosto muito na nossa metodologia de usar isso da melhor forma, e eu concordo muito com a sua fala. Por que que eu vou usar um espaço ao vivo, das pessoas estarem se encontrando, pra ficar só falando de conceitos, pra ficar falando de decoreba, pra falar de coisas que num curso online, numa leitura, num outro dispositivo, né, numa ferramenta que pudesse ser muito mais interessante, ela ia até assimilar melhor aquele conteúdo, e eu usar a experiência síncrona para aquilo que ela serve, pra troca, pra co-construção da aprendizagem, pra gente realmente sentir aquele momento, ter o olho no olho, né. Então isso é muito importante. E eu queria trazer a sua visão pra isso, assim, até, já conectando aqui com uma pergunta da Adriana Fragoso. E antes, pessoal, reforçando, tô de olho aqui no chat, esse tablet na minha mão não é só figuração, tá? Ele tá funcionando, eu tô vendo o chat aqui com vocês. Então fiquem à vontade para mandar perguntas para o Júlio, para mim, que a gente vai tentar usar o nosso tempinho aqui restante para responder. Mas conectando com a Adriana Fragoso, ela pergunta assim: como que a inteligência artificial pode ser usada para identificar e desenvolver soft skills de forma personalizada, sem perder o lado humano, que é o que a gente estava falando? E na Profera a gente se especializou em habilidades humanas, como eu te contei, né, entender como comunicação, relacionamento, produtividade, tolerância ao estresse, resolução de problemas, são skills fundamentais para a era digital. Então eu queria que você trouxesse para a gente por que que as habilidades humanas estão tão em voga numa era que é dita digital, e como que a gente usa a IA para desenvolver de forma pessoalizada. Ótima pergunta, Adriana. Olha, uma coisa que a gente está testando e está funcionando muito bem é criação de agentes que conseguem interagir com os alunos, os profissionais, para desenvolvimento de habilidades. E, por incrível que pareça, uma das coisas que mais tem ajudado em desenvolvimento de habilidades comportamentais, eu vou dar um exemplo: negociação. Ah, Você pode clonar o melhor negociador da sua empresa para ser um assistente digital dos novos negociadores ou das pessoas que estão se desenvolvendo nessa habilidade. Você pode criar estudos de caso, onde os alunos vão interagir com a IA, com esse agente que foi treinado, e a coisa mais bacana é que para você fazer isso, Adriana, você consegue fazer isso hoje com uma conta gratuita de qualquer agente de IA, de qualquer tecnologia de IA que existe no mercado. Você consegue criar esse script de interação, você consegue criar uma grade de correção
para que o agente dê o feedback para esse aluno e algumas, experiências que a gente tem, vivenciado em alguns clientes, o estilo de conversação, os argumentos, você consegue, replicar do teu negociador sênior ou do enfim, do board que decide uma linha de atuação na negociação, por exemplo. Eh, a mesma o mesmo exercício a gente já fez com delegação. E o que eu estou dizendo não é substituir o treinamento por um agente de IA, como o tu te falou. A gente tem o ensino síncrono para interação, tem o ensino gravado para coisas que são conceituais. Vai entrar mais um item nessa caixa de ferramentas que é um reforço da prática. Eu acho que esse é o grande benefício que a IA está trazendo. Eu posso criar um ambiente simulado para o meu aluno exercitar essa habilidade comportamental, porque eu posso simular um cliente insatisfeito, por exemplo, e requisitar que o meu aluno tenha uma atitude ou resolva um problema, ou um liderado que está insatisfeito pedindo para sair da empresa, como que o líder aborda? E a IA consegue dar o feedback, ou consegue enviar esse feedback para um coach, para um mentor humano, e isso é um ponto muito importante. O humano precisa estar no loop. Nenhum desses processos pode rodar sem a curadoria, a validação de um ser humano, de uma empresa especializada, que vai dar o ok final, porque é muito simples, a IA não tem accountability, você não pode demitir a IA por uma decisão, você não pode culpar a IA porque ela ensinou errado para alguém. Então você tem que ter um humano no loop para fazer essa validação final. Uhum. Cursos de segurança mental hoje que estão rodando com agentes de IA para ajudar profissionais a identificarem, em si mesmos os sintomas de burnout ou de outras síndromes. Sempre tem um psicólogo, um profissional da saúde para validar quando uma pessoa eventualmente está dando algum sinal. Então a gente tem trabalhado com esses agentes e agora eu vou fazer um comercial rápido, Tuti. Sim, claro. Se você puder entrar no Adriana, lá no canal da EduBricks no YouTube, é só você digitar @EduBricks no YouTube. A gente fala toda terça, quarta e quinta, de forma gratuita e aberta, como que você pode criar esse tipo de agente, que eu falei, para te ajudar de novo, é um auxílio super bacana, é um ambiente simulado que você cria com baixíssimo custo e que o teu aluno vai poder praticar essas habilidades comportamentais. E ter feedback em tempo real e do jeito que ele gosta mais, porque ele tem a oportunidade com a gente de pedir para a gente ser mais informal, ou para a gente ser mais objetivo, ou para ser mais corporativo, enfim, eh, essa personalização de ter um coach ou de ter um professor do jeitinho que eu quero. Acho que esse é um ganho que, de novo, não vai substituir um coach real, né, não vai nunca fazer isso, mas é uma forma de você criar mais momentos de interação com um custo mais baixo para o seu profissional. Muito bom, muito bom. Pessoal, e assim, vocês mandaram mais perguntas aqui, a gente tem só mais 2 minutos de live, não vai dar para responder todas, mas a equipe aqui da técnica, da produção, já colocou, né, o link do LinkedIn do Júlio aí disponível para vocês clicarem, se conectarem com ele e mandar uma mensagem. Então, Patrícia, Cláudia que mandaram pergunta, quem mais tiver ficado com alguma questão, já se conecta lá com o Júlio, manda essa mensagem para ele. Aproveita que lá também vocês conseguem achar, né, a EduBricks para se conectar com a oportunidade que ele acabou de falar. Não vai ser por isso que vocês não vão ser respondidos e se conectar com o Júlio, tá? A gente está encerrando, então vou pedir o Júlio para dar aquela palavrinha final de agradecimento, reforçar os seus contatos para quem quiser falar com você. Pessoal, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, o prestígio que você que está nos ouvindo, agradecer o Tuti pela mediação aqui, pelo papo, que foi muito bacana, é muito bom a gente ter essa visão. Para conversar comigo, /Júlio Cunha, junto no LinkedIn, você me acha lá, Júlio Cunha, no YouTube, @EduBricks, no Instagram, @edu.bricks, e nas outras redes sociais, EduBricks, você vai nos encontrar. Nos siga, principalmente no YouTube, é muito bacana você estar inscrito lá pelos webinars que são gratuitos, e a gente está sempre compartilhando dicas práticas para você usar a tecnologia disponível para superar o teu desafio de hoje. Isso é um exercício muito bom para você se capacitar e ficar alinhado com essa nova tendência, com essas novas tecnologias. Começar a usar hoje.
Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, Júlio. Espero que o evento RH Summit esteja sendo incrível para você, como está sendo para mim. Muitos aprendizados e com certeza reforçando com você aqui agora. Pessoal, um recadinho também para se conectar comigo. É só buscar o @FalaTucci, Fala TUCCI no Instagram. Vocês podem achar também a Profera no @profera.edu. Vai ser muito bacana trocar com vocês sobre IA, sobre desenvolvimento humano e organizacional, para a gente realmente construir um mercado potente e plural, tá? E por último, eu estou concorrendo ao prêmio Top of Mind RH como palestrante e mentor. Se eu puder contar com seu voto para a gente ajudar a construir, né, uma cultura forte, inclusive de resultado em todas as empresas, vai ser muito bacana contar com você, tá, pessoal? Um prazer novamente estar aqui. Júlio, mais uma vez obrigado. A gente continua curtindo o finalzinho aqui do RH Summit. Até a próxima live que eu volto ainda hoje.